सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदुसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि कवोऽधु स्वदर्शि पूर्णानुरागर स्वसागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तने कवितरो कमलायताक्षो भीष्मांबरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीसजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Janasya Krishna Devimukha Daivad Adharmasilasya Sudukhitasya Anugrahaye Ho Charanti Nunam Bhutani Bhavyani Janadanasya Janasya Krishna Devimukha Daivad Adharmasilasya Sudukhitasya Anugrahaye Ho Charanti Nunam Bhutani Bhavyani Janadanasya. Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru said that disse que, even after hearing Harikatha from a very mesmo depois de ouvir Harikatha de um devoto puro, de um devoto poderoso, elevadíssimo, we cannot get mesmo any assim, benefit. nós podemos não receber nenhum benefício We cannot específico. get any benefit if there is any aparad inside our heart. Se houver algum tipo de aparada escondida no nosso coração, Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse, mesmo depois de ouvir o Harikatha de um devoto elevadíssimo, de um sadhu que tem um acharan perfeito, um comportamento perfeito, um Harikatha de uma fonte fidedigna, mesmo assim nós não podemos receber benefício desse Harikatha se temos a parada em nossos corações. Talvez alguma ofensa ainda esteja lá. Vaishnava aparada, Nama aparada, diferentes tipos de aparada podem ocorrer. Então nós temos que fazer uma discussão analítica sobre tudo isso. Então, uma discussão analítica sem evitar todas essas aparadas conscientemente, Nama parada, Vaishnava parada, Dhamma parada, nós não podemos avançar espiritualmente, receber poder espiritual. Muitas pessoas perguntam, nós estamos fazendo bhajana, Maharaj. Muitos devotos estrangeiros ou da Índia costumavam vir ao meu Gurudeva e perguntavam, nós estamos fazendo bhajana sempre, noite e dia, mas não recebemos nenhum tipo de bênção, nenhum tipo de poder espiritual. Por quê? Nós estamos vindo até o Dhamma, nós seguimos o Ekadasi, tomamos abrigo em gurus fidedignos, cantamos os santos nomes, fazemos o parikrama dos templos, o parikrama do Dhamma sagrado, tudo nós fazemos, mas mesmo assim nós não saímos do lugar. Por conta de ofensas. Essa é a resposta. Existe um segredo que não compreendemos. Quando e como cometemos aparadas, a gente não consegue se lembrar. Mas é de acordo com esses erros que nós recebemos esse resultado. De quem é a culpa? De ninguém se não for nossa. Parampujapada Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj disse que Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj said that for that absolute truth, if I want to pela verdade absoluta, se eu quiser falar sobre a verdade absoluta, e se eu precisar enfrentar grandes problemas, se todas as pessoas me atacarem, para estabelecer a verdade absoluta, em nome de estabelecer a verdade absoluta, se eu tiver que enfrentar problemas gigantescos, o ataque de milhares de pessoas, mesmo assim, através do nosso comportamento ideal, nós temos que estabelecer a verdade absoluta. Talvez eu não possa ser popular, receber aplausos, fama, dinheiro, posição social, mas mesmo assim nós temos que repetir a verdade absoluta. Em algum dia, algum devoto, discípulos de Prabhupada, do Prabhupada original, um dia todos eles se reuniram e perguntaram para o Prabhupada Bhaktisiddhanta, como nós podemos saber quem está fazendo o seva mais elevado, o Guru Seva mais elevado? Como podemos saber? Como podemos discernir? Como nós podemos comparar o Guru Seva, o serviço ao Guru de um e de outro? Srila Prabhupada disse, isso depende de um único fator, de quanto amor e afeto
você tem pelo seu Guru Pada Padma, pelos Vaishnavas. De acordo com esse afeto, o seu seva pode ser, a perfeição do seu seva é calculada. Isso estabelece o valor do seu seva. Você fez seu seva com coração ou com alguma intenção, com algum mecanismo, de maneira mecânica? Como você fez seva? Você fez seva com seu coração? Ou somente alguma coisa automática, um seva automático? Depende de quanto afeto, depende desse fator, quanta atração, quanto amor, quanto carinho você sente pelo Guru, pelo Vaishnava. De acordo com isso, você pode medir quem está fazendo que tipo de Guru Seva. Então, Parampujyapada Srila Keshava Goswami Maharaj costumava dizer muitas vezes, às vezes, nós pensamos, se eu fizer esse seva dessa maneira, então o meu Guru vai ficar feliz. Se eu fizer esse seva, com certeza ele vai ficar contente. E de acordo com isso, nós vamos fazer esse seva assim. Mas Parampujyapada Srila Keshava Goswami Maharaj dizia, na verdade, isso é um método de autossugestão. E Anugatya, a rendição, não é assim. Se o Guru Pada Padma não quiser se ele quiser me colocar para cultivar horta, eu não posso responder, não, eu sou de uma cidade grande. O Guru Pada Padma pode me dar qualquer tipo de tratamento para mim. Talvez desnecessariamente ele vai me chutar para longe para me testar. Vai embora daqui. Desnecessariamente. Para quebrar meu falso ego. Talvez ele faça isso. E assim o Guru Pada Padma pode me testar. Parampujyapada Srila Keshava Goswami Maharaj diz, se você sair para pregar, fazer muito seva, coletar Lakshmi, dinheiro, o Guru precisa de dinheiro para fazer a mata. Então vamos levar muito dinheiro, então ele vai ficar feliz. Srila Keshava Goswami Maharaj disse isso, mas não é esse o método, não é esse o cálculo. Receber a kripa, a misericórdia do Sadguru, não é esse o método. Receber a verdadeira misericórdia, a verdadeira bênção do Guru Pada Padma, você vai ter que entrar no coração do Guru Pada Padma. Muitas pessoas, agora, nem 1% das pessoas que estão me ouvindo conseguem aceitar o que eu estou dizendo, mas mesmo assim, como um louco, eu continuo falando. Mas ninguém pode aceitar. Eles querem explicar de tais maneiras que eles mudam a questão para algum benefício pessoal. Eles não conseguem pronunciar a verdade absoluta. Ninguém consegue. Parampujyapada Srila Keshava Goswami Maharaj está dizendo que esse não é o processo. Para receber uma misericórdia plena do Guru dos Vaishnavas, não é esse o processo. Receber a misericórdia do Guru Pada Padma, você tem que entrar dentro do seu coração. Você tem que reconciliar o seu coração com o coração do Guru totalmente. Como harmonizar totalmente. Como Radha Govinda. Eles se fundem numa única Vigraha, em Gauranga. Nós ouvimos que Radha e Govinda se fundiram. Onde está Radha? Onde está Govinda? Em Chaitanya Mahaprabhu existe essa unidade entre ambos. E você tem que desenvolver esse tipo de sentimento de se tornar um com seu Guru. Então, Srila Keshava Goswami Maharaj dizia, nós vimos grandes personalidades, educadores, sannyasis que foram pregar. Eles pensavam que eles eram os maiores sevakas da Chaitanya Mata, da missão de Prabhupada, que eles pensavam que eles eram o suporte da missão começada pelo Prabhupada original. Mas, na verdade, nós vimos que existiam devotos iletrados que limpavam o templo, que
lavavam os utensílios. Eu fiz isso no Nishinapali para evitar problemas. Eu falei, eu vou fazer esse seva. Eu falei, você pode me dar para lavar as panelas, eu não preciso fazer sevas para outras coisas. E eu lavava. E Bhakti Balabatita Goswami Maharaj também fez esse seva. Eu sei que eu posso fazer esse seva para não me envolver em problemas, então eu faço esse. Então, dessa maneira, eu evitava problemas. As pessoas pensam, porém, que limpar o templo ou limpar um utensílio seja um seva barato. Mas é algo muito interessante, na verdade. Srila Keshava Goswami Maharaj dizia, nós vimos Prabhupada, que às vezes num dia, 2 ou 3 vezes perguntava, onde está Panchanan? Eu não estou vendo ele. 2 ou 3 vezes ele perguntava, onde Panchanan foi? Mas o que ele pode fazer? Ele não prega, os outros respondiam, ele não coleta dinheiro. Mas qual era o segredo? Você pode fazer o teatro que você quiser, é a sua escolha. Mas a coisa, o Sadguru pode ver o que está dentro do seu coração. Ele pode ver que você é uma pessoa sem trapaça. As pessoas de fora não vão dar importância para você. Talvez não. Mas o Guru Padapadma pode entender que tal pessoa seja niskapata. E é por isso que a misericórdia dele pode ir para você. Ele pode suportar você de qualquer queda, de qualquer situação. Você não vai cair em nenhuma situação. Quando você sente a atração pela matéria, você vai se lembrar do Guru. Ei, o que você precisa? Quando você sente atração material por algo, se quiser fazer, planejar alguma coisa, você vai ver o Guru Padapadma. Ei, o que você está procurando? O que você quer? Essa é a relação entre o Guru Padapadma e o discípulo tem que pensar no Guru antes de cometer pecados. É um tipo de alegoria, porém, isso no presente. Se tornou como uma metáfora, como um mito, uma história fictícia. Ninguém quer entender que isso é verdade. As pessoas não conseguem subir nesse nível. Os devotos pediram para mim para escrever um livro, um pequeno livro, na base da pureza, sobre o que é a pureza. Porque muitos problemas aconteciam em todos os lugares do mundo. Esse problema é um problema fundamental. As pessoas não conseguem manter a própria pureza nos templos, o que está acontecendo nos templos entre os brahmacharis e os sannyasis. Eu tenho experiência prática. Então, de acordo com isso, eu posso dar evidências do Hari Bhakti Vilasa e de outros livros. Pela bênção dos grandes Vaishnavas, eu posso fazer essa comparação. Então, recentemente uma carta chegou me dizendo o meu Guru Padapadma está se sentindo cada vez mais fraco, não consegue fazer as coisas, não tem devotos puros ao redor, eles não podem manter o seva de maneira apropriada. Seva parada, nama parada, tudo está acontecendo. Então eu escrevi esse livro e eles ficaram felizes com essa resposta. A pureza é fundamental. Se você faz nama bhajana, por fim, qual é o resultado? Você tem que fazer Nama Bhajana, o Mahamantra. Esse é o suporte de tudo. Então, para se estabelecer no canto dos santos nomes, você tem que fazer sevas de maneira purificada. Qualquer seva que o Guru Vaishnava te dê, você tem que fazer de maneira perfeita. Então, isso depende do seu humor. Quanto você pode se ajustar completamente com o Guru Padapadma. Depende disso. De acordo com isso, você pode receber poder espiritual. Não importa tanto se você vai ficar centenas de milhares de quilômetros longe, isso não importa. Não é esse o ponto, o problema. Srila Keshava Goswami Maharaj dizia, alguns devotos, alguns discípulos de Prabhupada Bhaktisiddhanta, eles começaram a escrever na revista, na Gaudiya Patrika, que aqueles que estavam fora da Chaitanya Mata tinham caído, todos eles eram inúteis, que eles não faziam seva direito.
Eles moram fora do templo. E Srila Keshava Goswami Maharaj deu uma resposta científica para eles. Vocês pensam que dentro da área, da fronteira do templo, da muralha do templo, a Chaitanya Mata esteja confinada ali dentro? Vocês são os tolos número 1. Vocês não sabem que a Chaitanya Mata é igual ao Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente. Ela é a fonte de todo o Chaitanya, de toda a consciência. Eles esquecem esse ponto. Eles pensam que a Chaitanya Mata esteja presa dentro dos muros do templo. A Chaitanya Mata é Vibhu Vastu. A Gaudiya Mata, Chaitanya Mata. Aqueles que falam contra ela são os tolos número 1. Eu gostaria de dizer, eles são os tolos número 1. Chaitanya Mata e Gaudiya Mata é Vibhu Vastu, é uma realidade transcendental eterna. Então qualquer crítica que você faça contra Prabhupada Bhaktisiddhanta, contra Bhaktivinoda Thakur, ou a Chaitanya Mata ou a Gaudiya Mata, bate e retorna para você para te matar. É automático. Porque muitas vezes Prabhupada disse, viver na Gaudiya Mata significa Vaikuntha Prangan. It was the courtyard of Vaikuntha. A Gaudiya Mata é como se fosse o quintal de Vaikuntha. Você está ficando no universo transcendental de Vaikuntha. Claro, isso depende do seu sentimento. Alguém pode fazer um teatrinho. Maharaj, eu fiz tanto seva para o meu Guru Maharaj, o mundo inteiro vai me aplaudir. Sim, ele fez grande Guru Seva. Mas de acordo com um cálculo científico, ele não fez seva nenhum, tal pessoa. Ele não fez seva nenhum seva nenhum. Ele fez negócios ali, mas vocês não conseguem enxergar. Tal pessoa está fazendo uma troca com o Guru Padapadma. Então ele não pode ter feito um serviço, um seva. Você pode brigar comigo, não concordar, mas eu digo, se ele fez seva, veja o resultado. O resultado do seva nunca vai abandonar você. Preste atenção. Se você for servir um Vaishnava puro, o resultado desse seva nunca vai abandonar você. Uma árvore é conhecida pelos frutos que ela oferece. Então, ficar com Guru Padapadma, ficar com Guru Padapadma, ficar com Prabhupada significa ficar junto ao Siddhanta Vichara, a conclusão filosófica. Ficar com o Guru Padapadma, ficar com o Guru com os Vaishnavas significa ficar com o Siddhanta Vichara. Não fisicamente. Não é uma questão de presença física. O mosquito também pousa no Guru, nos Vaishnavas. Mas em Hindi nós dizemos Katmal. Você conhece essa palavra? Você conhece Hindi? Você conhece Bengali? Em Bengali é Chadboga. Em Hindi é Katmal. Em inglês, bug, mosquito. Você está dormindo na cama e tem um percevejo ali, e eles chupam o seu sangue. Isso não é ficar com o Guru com Vaishnava. Eu fiz muitas coisas, sim. É por isso que o Guru vai lhe dar uma aposentadoria. Eu sei que você fez seva, eu concordo. Você fez o seva do Guru Padapadma, o mundo inteiro viu. É por isso que o Guru tem que te pagar uma aposentadoria. Você precisa receber alguma coisa agora, depois de você ter servido, é isso? As honras, ser visto como um grande devoto. Olha, o mundo inteiro, eu posso tocar Tula, se o mundo inteiro está seguindo um desejo de fazer negócios com os Vaishnavas, mais ou menos. Aquele está fazendo menos. Olha, eu só roubei 10 rúpias do Guru, aquele roubou centenas de milhares, roubou. Se você matar uma pessoa ou matar 10 homens, você vai ser preso, você vai ser enforcado mesmo assim. Roubou. Então o mundo inteiro, ou seja, a maioria, 99%. Se não mais.
Eu quero reservar 1% porque existe algum devoto sincero, eu não sei, talvez. Não quero ofender ninguém. De acordo com esse cálculo, 99%, se não mais, estão querendo fazer negócios com os Vaishnavas, mais ou menos. Eles não estão interessados na Sampradaya. Eles não estão interessados na Sampradaya. Eles não estão interessados na Sampradaya. Não estão. Eles estão ocupados com o interesse da sua instituição, da sua sociedade. Isso é mais do que suficiente para fazê-los mergulhar no oceano de Maya. Mais do que suficiente. Eles podem vender a roupa de sannyasi, eles vão vender coisas com a roupa de sannyasi, vão vender livros, vender aquilo. Então, por que você não abre uma loja e faz negócios e se casa e fica com a esposa? Você pode fazer bhajana lá, isso é melhor até. Quem sabe você pode receber um salário, você pode receber mais com as suas qualidades na sociedade. Isso é a trapaça, ter esse desejo escondido de fazer negócios. As pessoas trapaceiras nunca vão receber nenhum benefício. A fraqueza, o pecado pode estar lá. Existe um limite permitido também dessa fraqueza. Ela é aceita. Se você não fizer nenhuma coisa tremenda, se você tem alguma fraqueza, quando você desfruta daquela coisa material, você tem que dizer, porém, isso é lixo, eu sou inútil, eu caí nessa tentação, eu não consigo evitar essa tentação, mas isso é uma coisa inútil. Com esse tipo de sentimento você vai desfrutar e isso vai trazer benefício, você se arrepender de estar desfrutando. O Srila Keshava Maharaj disse, vocês pensam que a Chaitanya Mata está dentro dessas muralhas, desses muros? Parampadapada Srila Keshava Goswami Maharaj disse isso. Se algum devoto de Prabhupada, um discípulo, ficasse longe, centenas de milhas de distância de Prabhupada Bhaktisiddhanta, para fazer algum seva específico que lhe foi dado por Prabhupada, fisicamente ele estava a centenas de milhas, uma grande distância. Prabhupada estava aqui na Índia, eles estavam lá do outro lado. Mas essa distância não é um problema. Se você está imbuído do Siddhanta Vichara e tudo mais, você está com o Guru e com o Vaishnava onde quer que você vá. Eu posso dizer isso, afirmar isso e fazer algum drama para que eu possa convencer as pessoas de que eu sou o Sevaka de Guru Pada Padma. Mas não é assim. Então, 100%, de 100 pessoas, 98 pessoas estão fazendo, mínimo. Os que estão realmente servindo Gurus Vaishnavas na história do Gaudiya Vaishnavismo, ou em outros campos Vaishnavas também, na Shri Sampradaya, na Madhva Sampradaya, Vishnu Sami, Nimbarka Sampradaya, eles também são Sampradayas, autorizadas por Vishnu. Você vê aqueles que estão servindo o Vaishnava puro, o número de pessoas que cai quando servem o Vaishnava puro é altíssimo. Você poderia fazer uma estatística. A maioria das pessoas que vai servir o devoto puro vai cair. A maioria caiu. Por quê? Porque eles dão um serviço aparente externo, físico, mas não são capazes de detectar a Vani Swarupa do Guru, a forma dos ensinamentos transcendentais do Guru. O que ele realmente quer dizer? Eles fazem seva, eles cozinham, lavam a roupa, fazem tudo. E eles vão achar erros no Guru Pada Padma. Porém, o Guru não lembra disso, não lembra daquilo. Dessa maneira eles vão cair. Porque Vani Seva e Vapu Seva devem ser paralelos. Vani Seva e Vapu Seva. Suponha que eu esteja servindo meu Guru Pada Padma, mas eu não enxergo a sua Vani Swarupa. Se eu deixar de fazer Vani Seva e Vapu,
eu estaria errando, porque Vani Seva e Vapu Seva, o Seva, a filosofia e o Seva físico têm que andar de mãos dadas, paralelamente. Então eu posso contar para vocês como Prabhupada quis trapacear os discípulos trapaceiros. Como? Prabhupada não lhes deu misericórdia, porque eles eram assim. Então muitas pessoas exigiam, eles quiseram escrever, inclusive. Eles acham que morar no muro, dentro do muro da Chaitanya Mat significa que você é uma pessoa que está fazendo vida espiritual. Eu disse muitas vezes, eu estou na Chaitanya Mat. Se você tem poder, você prove que eu não estou. Talvez no futuro, alguma filosofia falsa pode ser alegada contra mim, como fizeram contra Bhaktivinoda Thakur, contra Prabhupada. Eu não ligo. Então, se um discípulo fica longe do Guru Pada Padma para executar a ordem do Guru Pada Padma, ele ficou com o Guru Pada Padma o tempo todo, mesmo que ele estivesse longe, se ele estava seguindo suas instruções. Então, esse mesmo exemplo pode recair sobre o nosso Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, que antes se chamava Vinoda. Ele disse que uma vez ele estava em casa e ficou sabendo, ouviu falar de Srila Prabhupada, de Bhaktisiddhanta. Ele ficou muito interessado em encontrá-lo. E um dia, houve um anúncio que Srila Prabhupada estava vindo no vila que era ali do lado, que hoje em dia é o Bangladesh, na região. Ele nasceu nessa região chamada Borishal. Borishal. É o lugar onde ele nasceu. É um lugar. E ele ficou sabendo que Prabhupada Bhaktisiddhanta iria ir ali perto. E ele era um rapaz que estudava no colégio ainda. Ele era muito inteligente. E ele foi lá. E Prabhupada estava lá, e depois de observar Prabhupada, eles eram companheiros eternos, na verdade, né? Alguém já me perguntou sobre isso, inclusive. Qual é o sintoma entre os sintomas... Quais são os sintomas daqueles que eram companheiros eternos de Prabhupada e aqueles que não são companheiros eternos de Prabhupada, que conheceram ele pela primeira vez? Alguém vai dizer o contrário, dizer que aqueles que tomaram Harinam e Diksha são todos companheiros eternos. Não, não é assim. Esse não é o Siddhanta. Se esse fosse o Siddhanta, se você aceitasse isso, todo mundo estaria alcançando a perfeição, todo mundo receberia benefícios. Mas quais benefícios? Benefícios materiais? Eu já vi pessoas que 5, 6 meses antes de que Prabhupada deixasse o corpo, eles tomaram Harinama e foram declarar que eram companheiros eternos de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Eles inclusive pressionaram devotos exaltados para confirmar isso por escrito, para que eles tivessem uma prova, um documento carimbado que eles eram. Eles, da mesma maneira, eles pressionaram Bharati Maharaj. Eu não sei quem escreveu o quê. Eu não penso que Bharati Maharaj poderia escrever aquelas coisas. Eu tenho fé firme nele. Eles pediram para ele. Eu não sei quem escreveu aqueles artigos. Eles queriam dizer que ele era, que tal Vaishnava era um companheiro eterno de Prabhupada. Eu protesto fortemente contra isso. Eu não tenho uma objeção. Acredite em mim. Eu não tenho objeção. Eu posso tocar Tulasi e dizer, se alguém vai honrar um Guru Vaishnava, eu não tenho objeção. Mas se você quer fazer uma manipulação, aí sim eu vou ficar bravo. Eu vou honrar todos os devotos sobre quem eles querem estabelecer que ele é um companheiro eterno de Prabhupada, mas isso não. Eu tenho objeção nesse ponto do Siddhanta Vichara. Personalmente eu não tenho inimizade com ninguém, mas se você quiser me testar, você pode me testar. Eu não tenho inimizade contra ninguém.
Nunca nada. Mas eu tenho uma objeção forte sobre essa declaração. Como seria possível? Como é possível que uma pessoa que chegou ali 5 meses antes de Prabhupada deixar o corpo, tomou o Harinama e vai dizer que ele é um companheiro eterno? Essas pessoas não são devotos da Gaudiya. Quem afirma isso não é devoto da Gaudiya. Talvez eles estão agindo como sannyasis, como acharyas, mas eles não são devotos da Gaudiya. Um devoto da Gaudiya jamais diria isso, 100%. Não, eles não são devotos da Gaudiya. Como eles poderiam dizer isso? Se isso é verdade, aqueles que tomaram Harinama Diksha, se todos eles fossem companheiros eternos, então o que nós quereríamos dizer com isso? Que Prabhupada veio aqui e não liberou ninguém? Ele só fez um teatro com seus companheiros eternos e foi embora? Você quer provar que seja assim, como no caso de Jai Vijay? Você quer provar que são pessoas que desceram, todos os que participaram? Não, não pode ser provado isso. Você pode tentar. Os idiotas podem aceitar e dar honras para você. Porque você está ocupado com isso. Você não quer voltar para o Senhor Supremo. Você quer ficar no mundo material para sempre. Você quer ficar no mundo material. É por isso que você fica preocupado em coletar dinheiro, coletar pratista. Isso, você está ocupado com isso. Não tem ainda o mínimo necessário de consciência dentro de você. O Avirbhava Titi de Prabhupada está chegando e eu vou falar sobre isso no dia do seu aparecimento. Que ele veio aqui para liberar milhares de almas condicionadas. Ele teve mais de 50 mil discípulos. Quanto foi dito naquele dia? 56 mil. Eu fiquei surpreso, eu não sabia. Sempre que eu fiz seva no computador, eu fiquei sabendo, meu Deus, esse é um número, eu nunca soube que fossem tantos. Mesmo assim, isso não foi suficiente, porque Prabhupada queria liberar todas as almas. De qualquer maneira, Srila Keshava Goswami Maharaj estava dizendo que Prabhupada começou a dar Harikatha depois do Vandana, depois da glorificação dos Vaishnavas, e assim que ele começou a falar, ele disse, eu estaria pronto para sacrificar o mundo inteiro para proteger o menor interesse do Senhor Supremo. Isso foi algo que causou um susto na plateia. Ele falou, nossa, ele é um grande sadhu, como que ele está falando isso? A jiva é algo importante, eu ouvi. Ele está dizendo que seria capaz de sacrificar o mundo inteiro? Então ele continuou, porém, ouvindo e falou, mas como é possível que ele esteja dizendo isso? Mas ele era muito bom em matemática, ele era um estudante de matemática, e imediatamente ele pôde realizar. Isso é verdade. 100%, porque esse é um mundo material e aquele é o mundo transcendental. Eu disse isso muitas vezes, talvez você tenha se esquecido. Se você pegar uma grão de poeira de Vaikuntha Jagata e colocar num lugar e do outro lado da balança colocar todos os universos materiais, qual você escolheria? Eu escolheria a partícula de poeira de Vaikuntha, porque aquele é o mundo real, o mundo positivo. E o mundo material é o reflexo pervertido do mundo transcendental. É por isso que eu não escolheria os infinitos universos. Na matemática, se você coloca 0 no meio, e de um lado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e você continuar subindo, o valor do dígito será cada vez maior. Mas se você for para o lado esquerdo, é só o contrário, é o contrário do que eu estou dizendo. Quanto mais você avança, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, menos 1 é maior do que menos 1000. Sim, sim. Então, Srila Keshava Goswami Maharaj era um companheiro eterno de Prabhupada e ele pôde perceber, sim, ele estava certo. Isso faz sentido. Mas, aparentemente, ninguém podia entendê-lo. No Assam, o ministro principal era um Assami,
muito educado, muito estudado. O nome dele era Bardoloi. Então, Srila Keshava Goswami Maharaj foi lá pregar e Bardoloi deu honras para ele. Não, para Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, para Param Gurudeva. E esse Bardoloi foi chamado para falar algo nessa assembleia. Ele disse, Gandhi disse que nós podemos sacrificar Ramdhani pelo nosso país. Quanto amor nós temos pelo nosso país. Tolo número 1 ele era. Madhava Goswami Maharaj começou a falar depois. Ele disse, essa concepção é totalmente equivocada, ela é negativa. Na verdade, nós deveríamos sacrificar o mundo, mundos infinitos, por Ramdhani. Ramdhani significa, você sabe o que quer dizer? Dhuni é uma palavra em hindi. Dhuni significa pronunciar o nome de Rama, Ramanama. Ram, Ram, Ram. Esse líder político sem caráter foi responsável pela divisão da Índia. Esse que foi citado por esse Bardoloi, ele disse isso. Porque ele era um Mayavadi. Mas ele fala do Ramanama. Como você consegue detectar que é um Mayavadi? Você precisa ser muito sensível. E nós estamos atravessando um período muito sensível, onde é quase impossível detectar quem é genuíno e quem é falso. Isso você não consegue fazer. Está tudo misturado. Está tudo misturado. Mesmo depois de receber o prêmio Nobel. Mesmo assim, eles detectaram que aquilo era... Ele agia como uma pessoa caída, como um demônio. Então, esse não é o que mede a consciência de alguém. A escala na qual você pode medir quem fez o quê. Quem fez pregação no exterior. Não é isso. O próprio Panchanan pode receber mais e mais... Há méritos do que você, Panchanan, esse que limpava o chão limpava a horta de Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele pode valer mais do que você que pregou pelo mundo inteiro. Eu sei que você não quer aceitar isso, que você vai ficar bravo, mas eu posso provar pelas atividades dele. Veja o que eles escreveram. Eu não estou falando isso da boca para fora. Então, quando Keshava Goswami Maharaj ficou sabendo, esse é o Siddhanta correto. Então, Madhava Goswami Maharaj quis dizer Ramdhani. Ramnama é igual Shri Rama pessoalmente. Ele é o Senhor Supremo. Então, nós não podemos sacrificar o nome de Shri Ramachandra para proteger o interesse de um país ou de uma liberdade de alguém, de um país. Não. Isso não é apropriado. Nós poderíamos sacrificar infinitos mundos. Nós podemos sacrificar infinitos mundos para proteger o menor interesse de Bhagavan Shri Krishna ou de Ramachandra. Esse é o Siddhanta. Mas, porém, para entender esse Siddhanta, você precisa nascer bilhões de vezes. Ou talvez você consiga nesta vida, como a lila que Mahaprabhu nos mostrou em relação a Mukunda. Vocês lembram? Mahaprabhu iria rejeitá-lo. Prabhu, o senhor vai dar krika para Mukunda? Não, eu não vou dar. Ele mistura tudo. Agora você entende. Mahaprabhu disse, aqueles que fazem essa mistura, que misturam uma filosofia com a outra, um templo com o outro, Mahaprabhu não pode perdoá-los. E essa é a prova. Eles podem gritar comigo e fazer slogans, gastar milhões de dólares, mas eles não poderiam provar isso, porque Mahaprabhu ficou muito bravo com aqueles que misturavam as linhas filosóficas. Hoje, de tarde, eu vou falar sobre isso lá no Centro de Pregação Bengali. Então, era um processo misto. Mahaprabhu disse, eu não posso aceitar essas misturas. Mas ele fez tanto seva para você, Mukunda. Ele sempre canta seu Kirtana. Ok.
Eu vou dar misericórdia, mas depois de 1 milhão de vidas. 10 milhões de vidas. Acho que 100 milhões de vidas. E Mukunda ficou sabendo, ele ficou lá fora e começou a dançar. Como ficou feliz. E Mahaprabhu, por que ele está dançando? Porque ele ficou sabendo? Por que você está dançando? Prabhu disse que eu vou receber. Ele prometeu que depois de 1 crore de nascimentos eu vou alcançar a minha perfeição. Então eu fiquei feliz. Então, esse tipo de fé ele tem? Então tragam ele aqui. Por quê? Você já superou esses 100 milhões de nascimentos por conta dessa sua fé firme em mim. Agora eu lhe dou misericórdia. Entendem? Então, por quê? Porque Mukunda ouvia Harikatha de todo lugar, misturava filosofias, achava que estava tudo bom. Então essas pessoas não podem liberar a si mesmas e não podem liberar os outros. Eles é tipo um suicídio espiritual. Eles morrem e os seus discípulos também. É um esquadrão suicida. Eles matam a si mesmos e matam seus seguidores. Seus seguidores são destruídos. Então, Parampujyapada Shilakesha Goswami Maharaj disse, e Madha Goswami Maharaj também disse, isso é verdade. Nós não podemos sacrificar Ram Dhoni para a liberdade de um país, da nossa mãe terra, da nossa pátria-mãe. Isso não é Siddhanta, isso seria um Siddhanta equivocado, seria Mayavadismo. Muitas pessoas costumavam se lamentar. Eu não tenho poder para explicar isso, mas eu vou tentar explicar as ações de Shilakesha Goswami Maharaj. Muitas pessoas reclamavam Prabhupada. Está vendo Vinoda? Ele não respeita Gurus Vaishnavas. Quem disse? Prabhupada respondeu. Nós vimos. Nós passamos ali e eles não chamam a gente, não presta reverências, nada. Prabhupada disse, você pergunte para ele. Pergunte para ele por quê. Eles perguntaram, por que você não conversa conosco? Você não presta reverências para nós? Quando? Nós 3 caminhamos na sua frente, naquela vez, lembra? Nós passamos na frente de onde você estava sentado. Eu não vi vocês, ele respondeu. Ele dizia que não viu a gente, sim. Prabhupada respondeu. Ele está tão absorto em como fazer Guru Seva ou pensar no Vedanta Sutra. Ele era o mais elevado vedantista dentre todos o nosso Guru Varga. Ele explicava um verso do Vedanta Sutra e explicava ele de todas as maneiras como se ele estivesse fazendo mágica. E todo o Siddhanta Mayavadi ele poderia quebrar em pedaços. Todos os seus artigos obedeciam às ordens de Srila Prabhupada. Vinoda Prabhu pode escrever esses artigos e vocês podem publicar. Então, muitas coisas eu me lembro, mas não tenho tempo. Eu só posso indicar, tocar. Vaishnava Charitra Sodai Pavitra. Se alguém desnecessariamente insulta um Vaishnava ou critica ele, Bhaktivinoda Thakur escreveu, Bhaktivinoda Thakur disse, Vaishnava Charitra está sempre pura. Se alguém desnecessariamente por ciúme critica, Bhaktivinoda Thakur não quer nem ouvir nem ver o rosto de tal pessoa. Ele vai fazer um voto de silêncio diante de tal pessoa. Dessa maneira foi confirmado que Shilakesha Goswami Maharaj nunca quis insultar seu irmão espiritual. Porque ele não os havia visto, ele não tinha prestado atenção, ele estava absorto pensando em algum Siddhanta Vichar, ou sobre como fazer seva. Muitas vezes aconteceram, todos os islâmicos aqui ao redor, Shilakesha Goswami Maharaj, para eles era algo que causava pânico. Muitas pessoas às vezes agem de maneira perigosa,
mas eles tinham medo de Vinoda. Eles não faziam nada contra ele. Ele havia recebido o seva de controlar todas as terras e propriedades. Todas as terras e propriedades da Chaitanya Mata. Mesmo até onde os olhos não podem ir. Uma distância longa. Onde quer que os olhos possam ir e ver. Tudo aquilo era propriedade da Chaitanya Mata, mas agora foi tudo vendido por aqueles demônios. Para pegar dinheiro e pôr no bolso. Eles não podem deixar essas coisas baratas, dinheiro, mulher, posições. E eles querem fazer Hadibhajana. Eu não sei o que eles querem, qual é o propósito deles. Por que eles vieram até aqui? Por que eles vieram? Eu não sei. Eles podiam ter ficado em casa. Então, ele era o gerente de tudo. Kunja Bihari também era o gerente principal, mas ele gerenciava as terras, as propriedades. Muitas coisas eu me lembro, mas o que fazer? Prabhupada simplesmente quis dizer para o nosso Vinoda Prabhu: você poderia arranjar esse pedaço de terra para Bhaktivinoda Thakur? Para que ele faça assim? Sim. Você está dizendo? Então tenha certeza que será feito. Muito poderoso ele era. É só você dizer que será feito. Você não pode imaginar. Eu posso falar infinitamente, mas eu não poderia fotografar, expressar a evidência plena do seu comportamento, do seu Guru Seva. O que quer que eu diga não será suficiente. Então, os templos de Bandal, de Chandanagar, de Chuchura, Chinsura, na verdade. É um nome britânico que foi dado para essa localidade, acho. Lá você pode encontrar um templo antigo estabelecido por Srivasa Pandita, por Srivasa Acharya Gaura Nityananda, um associado de Gaura Nityananda, porque ele costumava ficar aqui e às vezes ele ia até lá. Então, esse templo foi liberado por Srila Keshava Goswami Maharaj. Eu não vou explicar todos os detalhes desse fato. Ele conseguiu recuperar esse templo para Gaudiya Mata. Ele estabeleceu Gaudiya Vedanta Samiti em Calcutá, no bairro de Bagh Bazar. Ali onde fica Girish Avenue, onde Bagh Bazar Gaudiya Mata fica ali. Então ali tem um outro lugar onde eu brincava quando era criança, ali. Ele alugou uma casa. Ele começou a Gaudiya Vedanta Samiti, a sua instituição, no dia do Akshaya Tritiya. No mesmo dia que eu comecei aqui, as pessoas expressam dúvidas, mas Maharaj, você não fez um yagya, você não fez puja? E desnecessariamente ele começou a fazer Harikatha. E é um ponto muito importante. Eu comecei a dar Harikatha. A inauguração já havia sido feita. Eu fiz um yagya, você estava? Eu fiz um yagya no dia do Janmashtami. Eu tenho uma fé firme, eu acredito que através do Harikatha e do Kirtana as pessoas poderão ser liberadas. Mas no Janmashtami eu fiz o yagya e a instalação da deidade. Então Keshava Goswami Maharaj agiu da mesma maneira. Quando ele abriu a Gaudiya Vedanta Samiti, numa casa alugada, ele não tinha nem dinheiro de pagar aquele aluguel. Naquela época, o aluguel era 5 rúpias, 10 rúpias, mas mesmo assim era muito dinheiro na época. Ele estava numa condição muito pobre. Somente Vamana Goswami Maharaj estava lá. Um ou outro estavam lá, eles não tinham dinheiro. Se eles mendigavam por arroz, eles conseguiam tomar prachada, caso contrário, eles não comiam nada.
Então, naquela época, um dos seus irmãos espirituais, eu esqueci seu nome, eu não lembro agora. Um irmão espiritual veio, talvez Aranya Maharaj, não sei. Era dia do Ekadasi. Era um dia de Ekadasi. E ele estava muito feliz por isso. Ele se sentou conversando com seus irmãos espirituais sobre como ele gostaria de planejar, avançar. Ele queria instalar uma gráfica, uma pressa mecânica feita à mão, que tinha um pedal para usar a máquina de estampa, de imprimir. Srila Kesava Goswami Maharaj organizou tudo isso com esse seu irmão espiritual. Mas ele ficou muito ansioso. Hoje é Ekadasi. Meu irmão espiritual vai vir, ele pensou. E o que eu posso arranjar? As frutas são muito caras. Arroz e dal era barato. Ele estava conversando com esse irmão espiritual sobre essa gráfica, mas por dentro ele falou, meu irmão espiritual veio, o que eu vou arranjar? Alguma fruta para oferecer nesse dia de Ekadasi? E nesse meio tempo, ele viu que uma pomba soltou um pacote. Aí ele foi na varanda ver, o que aconteceu? O que é isso? Olhou para cima e abriu. Tinha dinheiro ali dentro, suficiente para ele comprar a fruta. Daquela época não seria muito dinheiro de hoje. Ele pegou e levou o dinheiro para oferecer para Krishna e depois continuou conversando e mandou comprar frutas para o Ekadasi. Quanta misericórdia, quão misericordioso ele era. E a partir de então, ele começou a imprimir o Gaudiya Patrika. Mas algum problema externo aconteceu. Mas as pessoas falam desse problema de maneira ruim. Mas Tirtha Goswami Maharaj disse, isso tudo é um arranjo do Senhor Supremo, porque 2 leões não podem morar na mesma cela, na mesma jaula. Então, para a pregação, o Senhor Supremo criou esse passatempo de multiplicar a Gaudiya Mata. Eu não estou falando que os que caíram fazem parte do passatempo. Estou dizendo outra coisa, não estou falando isso. Eu preciso dar uma resposta sobre isso, mas vieram pessoas e eu não pude escrever. Porque eles estão escrevendo essas coisas secretas eu não sabia. Mas essas coisas são perigosas para as pessoas que não entendem nada, para as pessoas comuns. Eles não sabiam escrever. Eles não tinham desejo de estabelecer a verdade absoluta, porém você é obrigado a fazer a ordem de Prabhupada. Não era o nosso plano. Mas eles escreveram e nós tivemos que responder. Então, Srila Kesava Goswami Maharaj começou a publicar essa revista chamada Gaudiya Patrika. E ele distribuía de casa em casa e recebia alguma doação em troca da revista. Então, ele fez essa... depois de um longo tempo, ele conseguiu comprar uma terra para Gaudiya Vedanta Samiti. Então, para Mahamsa Maharaj e Bhakti Madhusudana Maharaj, 3 deles, eles disseram que Kesava Maharaj é muito influente aqui, ele está pregando muito. Então, depois disso, eles se separaram. Eles decidiram não dar Diksha. Eles disseram, Srila Kesava Goswami Maharaj é poderoso, ele pode dar Diksha. Então os discípulos estão vindo para ele, o Siddhanta Vichar que ele dá é perfeito. Depois eles deram uma chance para que ele fizesse um templo aqui onde estava Paramahamsa Maharaj e Bhakti Kamala Madhusudana Goswami Maharaj.
Um templo aqui em Mayapura foi feito, mas Srila Kesha Goswami Maharaj disse, não, nós não vamos fazer um templo em Mayapura, porque Prabhupada está lá. Onde está Prabhupada, eu não preciso fazer um templo. Então, Maharaj está dizendo que alguém fez algo contra o desejo de Vamana Maharaj, que era um discípulo de Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj. Ele disse, onde Prabhupada tem templos, eu não preciso fazer templos. Então, vejam, todas as vezes, a cada ponto, se eu quiser projetá-lo, explicá-lo, você ficaria impressionado, mas nós não teríamos tempo de falar sobre todas as suas glórias. Então, por que Srila Kesha Goswami Maharaj quis colocar o nome do templo de Devananda Gaudiya Mata? Isso é um ponto crucial. Por que Devananda Gaudiya Mata? Por que não outro nome? No nome de um ofensor, vocês não entendem. Devananda era um companheiro de Mahaprabhu que havia ofendido os Vaishnavas. Então, ele quis colocar esse templo com esse nome, porque por fim ele recebe a misericórdia de Gauranga. Não enquanto ele tinha feito a ofensa, mas depois ele conseguiu se redimir da ofensa e ser perdoado por Mahaprabhu. Então ele quis chamar esse templo de Devananda Gaudiya Mata, porque todos nós, depois de observar esse nome, podem entender, nós temos que tomar cuidado com as ofensas. E também em Kuliyadip, lá é chamado de Aparad Bhajan Pat. Se você tem ofensas e faz bhajan ali, o aparado é cortado. Então ele fez isso com toda a sua inteligência. Então ele colocou Jagai Madai no portão. Eles sempre me convidam lá para ir dar Harikatha. Mas eles sabem que eu nunca aceito esse ano. Às vezes eu vou. Tem uns motivos, mas eu não vou ficar explicando agora. Eu costumava ir lá, porque eu penso que Kesha Maharaj seja não diferente do meu Guru. Mas geralmente eu não vou para lugar nenhum. Esse ano eu resolvi não ir, por conta de algum motivo. Então, a Devananda Gaudiya Mata para mim é o meu templo. Shri Chaitanya Mata para mim é meu templo. Shri Chaitanya Gaudiya Mata também é meu templo. Eu não tenho uma atitude de divisão sectária, mas um processo de conciliação com pessoas que cometem erros não é permitido. Eu, porém, estou tentando. Eu não sou um devoto puro, estou só tentando servir. Então, ele estabeleceu Chuchura Gaudiya Mata. Eu fui lá uma vez para dar Harikatha. Chinsura, desculpe. Se eu explicar, vocês vão ficar impressionados. Como é possível para ajudar? Esse templo foi invadido por bandidos, totalmente invadido. Era um esquadrão de bandidos, ninguém conseguiria colocar um prego ali. E Kesha Goswami Maharaj conseguiu liberá-lo, esse templo, tirar essas pessoas de lá. Ele decidiu estabelecer esse seva novamente. A deidade ainda está lá, instalada por Srinivasacharya. Então, Maharaj havia mencionado no começo da aula que Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj recuperou um templo que tinha sido tomado por bandidos. E ele deu a ordem de jogar pedras de cima do último andar. Quando eles atacarem, a minha ordem, joguem pedras. E um Gunda quebrou a cabeça, foi até a polícia e fez um boletim de ocorrência. E Shri Kesha Goswami Maharaj foi pessoalmente, ele não apontou um advogado, ele foi pessoalmente vestido como um sannyasi, de turbante na cabeça diante da corte. Muitas vezes aconteceu isso. Mesmo quando ele foi chamado para fazer serviço, um muçulmano quis atacar os devotos. E de novo houve um boletim e ele foi até a corte pessoalmente. E foi provado que ele havia razão. O promotor disse, esses discípulos da Gaudiya Mata, esses devotos da Gaudiya Mata,
estavam fazendo seva, por que esses muçulmanos vieram quebrar, incomodá-los? Eles vieram para matá-los, ó juiz, o meritíssimo. Eles queriam se proteger, na verdade. É nosso direito nos se proteger de bandidos. Então é por isso que ele agiu dessa maneira. Então Keshav Goswami Maharaj conseguiu vencer esses processos. Se eu contasse todos os processos que ele fez, você ficaria impressionado e você estaria dançando. Mas ninguém conta isso. Ninguém conta as glórias do Guru Varga. Pelos últimos 10 anos, pela misericórdia do Guru Varga, eu estou falando, nossa, eu nunca ouvi falar desses Vaishnavas, que nosso Guru Varga era tão poderoso. Hoje em dia eles querem suprimir isso e projetar as próprias glórias. Uma vez, então, esse Gunda bateu a cabeça na pedra, foi até a polícia, e Keshav Goswami Maharaj foi, pessoalmente, como se ele tivesse ido num casamento. Botou uma roupa bonita, e foi lá e disse. Perguntaram por que você e seus seguidores quebraram a cabeça desse homem. Eles queriam nos atacar. Eles estão atacando o templo, então, para nos proteger. Eles queriam quebrar a porta do templo. Keshav Maharaj venceu essa causa, esse processo. E até hoje, se você for para esse templo, uma vez eu tive a fortuna de ir lá para dar Harikatha, mas agora não tenho mais tempo. Eu gostaria de ir, mas não dá tempo. Também, o Brajamanda Parikrama eu fiz como se eu fosse um inseto, eu ia para todos os lugares, mas agora não tenho mais tempo. Então, grandes problemas, e ele resolvia todos, Keshav Goswami Maharaj. A mesma coisa aconteceu em Mathura, na Keshavaji Gaudiya Mat. Qualquer pessoa poderosa não pode, é um risco de vida, porque tinham muitos bandidos lá que eram apoiados por políticos naquela época. E somente Keshav Goswami Maharaj disse, vamos provar se Deus existe ou não. Se o Senhor Supremo vai permitir que Kamsa nos mate, vamos ver. Então, dessa maneira, a Keshavaji Gaudiya Mat foi estabelecida. Nenhum pai no mundo pode competir com Srila Keshav Goswami Maharaj, nenhum sábio. Então, as pessoas locais foram provocadas por esses gundas, por esses bandidos. Por que vocês estão ficando aqui? Você é um sadhu. Por que você não vai para a floresta? Eles falaram. Por que vocês vêm para essa nossa cidade de Chinsura? Vai para a floresta. Lá é onde você deve morar, eles disseram. Por que vocês vieram aqui? Para a cidade. Keshav Goswami Maharaj respondeu, bem, eu decidi ir para a floresta, mas o número de animais da floresta diminuiu. Agora os animais moram aqui nessa cidade, em Chinsura. O número de animais ferozes aumentou aqui. E é por isso que eu vim, para tratar esses animais. Ele respondeu. Isso é o Gaudiya Guru Varga. O Gaudiya Guru Varga não significa como uma senhora que se cobre com o véu e tem tímida e se esconde, não. Mas essa é a posição atual. Todos eles estão se escondendo e ninguém está respondendo nada. Nós somos grandes Vaishnavas. Por que nós deveríamos brigar? Para estabelecer o Siddhanta. Estabelecer o Siddhanta não é brigar. Estabelecer o Siddhanta. Eles querem confundir as pessoas. O que é estabelecer o Siddhanta? O que é criticar? Então, eles agem como as pessoas comuns, eles não querem lutar para proteger o Siddhanta. Se eu pudesse falar esse tipo de Harikatha, pela misericórdia de Prabhupada, 100 anos atrás, milhares de pessoas viriam. Um resultado
impressionante. 100 anos atrás, porém. Agora, dia a dia, as complicações foram aumentando. E as complicações aumentaram tanto, que qualquer quantidade de Harikatha não pode fazer nada, porque eles já cometeram ofensas. Ou eles entendem mal. Então, um grupo faz com que as pessoas entendam mal e cometam ofensas, e estão caindo todos. Então, Srila Keshava Goswami Maharaj, entre o Guru Varga, ele tem uma posição privilegiada. Se você quiser ver os livros que ele escreveu, eu posso mostrar. Ele disse, ele não tinha ciúmes e inveja dentro do seu coração. Eu posso mostrar isso. Você pode publicar esse artigo. Alguns dos meus irmãos espirituais, grandes Mahabhagavatas, se você veja, me puna se eu estou aumentando alguma coisa nessa frase. Meus irmãos espirituais, grandes Mahabhagavatas, discípulos de Prabhupada, eles foram para a Europa, para lá e para cá, para a América, para pregar o Gaudiya Siddhanta Vichara, os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. E eles alcançaram, eles tiveram tanto sucesso. E Keshava Goswami Maharaj escreveu sobre isso. Mas a inveja mata as pessoas, a nossa inveja não pode nos matar. A nossa inveja pode nos matar, nada mais. Ninguém vai me perturbar, somente a minha inveja pode me matar. Nada mais. Sucesso não significa que muitos irmãos espirituais de Srila Bhakti Bhakti Goswami Maharaj fizeram ou não fizeram sucesso no exterior. Não é isso. Se alguém vai no exterior e traz bilhões de dólares. Tirtha Goswami Maharaj ficava em silêncio ao ouvir isso. Ele dizia, não é meu plano trazer bilhões de dólares dos outros países para cá. E muitos de seus irmãos espirituais o criticavam. Ele vai e vem e não traz dinheiro. Na verdade, ele ia com dinheiro lá e gastava lá para fazer os programas. E o Sevaka uma vez perguntou um dia em que país ele foi, não sei se ele foi para Nova Zelândia ou para a Suíça, esqueci qual é o país dessa viagem. Talvez América, não sei. Que Bhakti Bhakti Goswami Maharaj Gurudeva, um devoto, falou, não tem subji. A gente pode falar para as pessoas, não, pega dinheiro de mim, vai comprar subji. E dê para as pessoas também. Não peça dinheiro. Mas as pessoas entendem mal. Porque ele não ganhava dinheiro lá, tinha gente que criticava ele. Por que você foi pregar então, se você não traz dinheiro para nós? Eles diziam que esse era o sintoma da sua falha. O sucesso significa milhões de dólares. Se você trapaceia o público para ganhar milhões de dólares, como é que você poderia chamar isso de sucesso? Vejam, se os devotos existem ou não. Se não tiver um devoto puro na sua linha, saiba que você é um acharya materialista. Um acharya puro tem que manter um devoto puro falando. Talvez na forma de um grihasta, você não sabe quem ele é. Algum acharya perfeito deve ser deixado por outro acharya. Muito bem, hoje o tempo não vai permitir que nós continuemos. Eu vou ter que parar aqui, eu teria muito mais coisas para dizer, mas eu sinto muito. O verso com o qual eu comecei é muito importante. É um sloka, um verso do Bhagavatam. Um dia eu vou falar sobre Yukta Vairagya. Alguém começava a reclamar, Vinod Das gastou muito dinheiro. Prabhupada, ele está gastando dinheiro. E Prabhupada perguntou, na sua casa, antigamente, quanto dinheiro você gastava por dia? Num mês? Esse tanto. Ele morava em Jamindar. Ele gastava muito mais do que ele gasta agora. Agora ele está fazendo Yukta Vairagya. Entende?
Maharaj está contando que Prabhupada Bhaktisiddhanta disse que se Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj gastava muito dinheiro no templo, na verdade antes, quando ele era filho de uma família riquíssima, ele gastava muito mais, então que ele já estava em Yukta Vairagya. Jai Param Pujivat Keshu Goswami Maharaj ki, Bhakti Bhagan Keshu Goswami Maharaj ki, Sapa Sasila Keshu Goswami Maharaj ki, Gaur Premanand.